Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira webconferência da Unidade Curricular de Manutenção Mecânica Aplicada, né, pessoal? Então, semana passada nós tivemos a gravação da aula, né, porque eu estava de licença matrimônio, né? Então, não tivemos a aula ao vivo, né? Então, ela foi gravada e nessa semana nós retomamos, oh, meu Deus, eu ia falar retornamos e queria falar retomamos. Então, retomamos aí é, as aulas ao vivo, né? Então, hoje a gente vai falar de alguns aspectos aí que permeiam a manutenção mecânica de maneira geral, tá? Vamos falar um pouquinho mais voltado para a manutenção mecânica aplicada, né? Como a gente já vem fazendo, tá? Depois nós vamos fazer um intervalinho. Depois do intervalo, eu preparei uma atividade aí para a gente fazer, né? Um estudo de casos. Hoje eu trouxe ele um pouco mais elaborado aí também para poder dar uma forçada em vocês também, forçar os motores aí para ver como é que tá bem? Vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Lembrando, tá, pessoal, tudo que eu apresentar aqui na aula, tanto slide quanto gravação, o estudo de caso hoje, né? Ele está aqui no slide, mas se ele tiver algum dia separado, ele também vai estar lá no avo de vocês postado, tá? Então, pessoal, quando a gente tem ou trabalha, ou está, ou a gente é o gestor, né, de uma equipe de manutenção, tá? A gente tem que saber gerenciar isso muito bem, né, pessoal? Porque uma coisa que a gente tem que, como eu digo, né, arrancar sabendo, né, a gente tem que começar sabendo, é que nenhuma pessoa é igual a outra, né? Então existem formas diferentes de falar com as pessoas, né? Algumas pessoas a gente consegue ser um pouco mais duro, algumas pessoas só entendem quando a gente é um pouco mais duro. Tem pessoas que a gente tem que tratar com um pouco mais de calma. Tem pessoas que a gente tem que falar de um jeito, tem pessoas que a gente tem que falar de outro. Tem locais que a gente tem que se vestir de um jeito, tem locais que a gente tem que se vestir de outro, né? Por exemplo, né? Eu trabalho no setor de manutenção, vamos supor, né? Sou um supervisor de manutenção, né? Eu não vou subir na sala da diretoria todo sujo de graxa, por exemplo. Né? Eu não vou fazer isso, né? Tem jeitos, né, de a gente se apresentar também, tá? E, obviamente, né, quando a gente gere um time de manutenção, a gente tem que estar sabendo muito bem qual é o papel de cada pessoa dentro de uma equipe de manutenção, né? E o maior desafio que eu vejo hoje, tá, em equipes de manutenção, equipes de maneira geral, é o gestor saber colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Não adianta eu querer pegar um fresador e colocar ele num torno para trabalhar. Ele vai saber fazer, ele vai saber fazer. Porque ele já está acostumado, né, com aquilo, mas não é onde ele desempenha o seu melhor papel, né? O seu melhor papel é lá na frente do torno, no frente da fresa, né? E aí outra coisa que a gente tem que saber também é que não existe um profissional que saiba fazer tudo bem, né? Não tem, não existe, infelizmente não existe essa pessoa, né? Que bom que se tivesse, né? Essa pessoa, né, as pessoas dentro de uma equipe, né, elas precisam ali de maneira constante sempre estar de alguma forma se relacionando com outros profissionais, né, para que juntos, né, eles consigam solucionar o problema que está sendo proposto ali, né, consigam fazer uma manutenção ou nesse caso da imagem aqui, né, não existe um jogador de vôlei que joga sozinho, né, precisa da equipe ali cada um desempenhando a sua função, tá? E é basicamente isso que acaba traduzindo aí o que é o trabalho em equipe, né? Todos trabalhando, né, voltados para a mesma finalidade. Cada um com a sua competência, mostrando a sua competência individual, que quando a gente soma todas as competências individuais, e aí, Aldeni, tudo bem? Boa noite. Quando a gente soma essas competências individuais, boa noite, Daniel, tudo bem? Elas se transformam, né, em resultados extremamente benéficos para o nosso time, né? Beleza? Na indústria, pessoal, não é diferente de um time de vôlei, como eu falei ali, né? Todos os dias, né, a gente tem algum leão para matar, como se fala aqui no Sul, não sei se aí em Espírito Santo fala assim também, mas todo dia, né, a gente tem algum problema para resolver. E aí, como a gente é da área da mecânica, né? A
gente pode ter problema mecânico mesmo, problema hidráulico, eletrônica, elétrica, soldagem, montagem e vários outros problemas a gente pode estar tendo aí todos os dias, né? Então, pessoal, de alguma maneira, é necessário que a gente consiga, de alguma forma, dimensionar, né, uma equipe que seja, que tenha um número de pessoas suficientes, de áreas suficientes, tá, para resolver aqueles problemas. Quando a gente fala de manutenção não programada, né, aquela que é o quebra-conserta, que a gente já falou, né, a manutenção a não programada, né? Que não é nem a preventiva, nem a preditiva, me fugiu o nome. A emergencial, né? A manutenção emergencial. Nesse tipo de manutenção, né, não programada, esse dimensionamento, né, da equipe, ele é iniciado por uma ou mais pessoas, né, que tenha mais corretivo. Perfeito, Robson. Obrigado pela lembrança. Dimensionamento, ele é iniciado por alguém, né, que tem já mais experiência no setor de manutenção, tá? Por quê? Porque a pessoa vai saber o equipamento que tem que ser reparado, o que precisa fazer de reparo, quantas pessoas necessitam, quanto tempo vai levar, que tipos de profissionais são necessários, né? Então, a gente precisa fazer esse dimensionamento, né? Com base, né, na nossa própria experiência já de manutenção, beleza? E aí, pessoal, a gente tem um exemplo aqui, tá? Um exemplo de uma HPU, né, que é uma unidade de energia hidráulica, né? Ela vem do inglês, né, que é Hydraulic Power Unit, né? Mas enfim, essa é uma unidade de unidade hidráulica, né, de potência, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que ela tenha sofrido uma colisão com uma empilhadeira, né? Então a empilhadeira foi lá e bateu. E aí, pessoal, primeiro, né, antes de a gente realizar a manutenção, a gente precisa avaliar o cenário por etapas, né? Por quê? Se a gente for ver o cenário de maneira completa, né, tudo de uma vez só, vai ficar muita coisa, né? Fica muito complicado de a gente conseguir uma solução, tá? Então, desculpa. Primeiramente, a gente vai fazer uma avaliação de risco, né? Então, nessa avaliação de riscos, a gente vai colocar o que aconteceu, né? Alguém se machucou? Ninguém se machucou? O que precisa trocar, né? O que precisa arrumar? Quantas peças vão? Então, toda essa parte de riscos, né? Essa parte inicial vem nessa avaliação de riscos, tá? Depois da avaliação de riscos, nós vamos, dentro da avaliação de riscos, a gente vai dividir as ações, né? Desculpa, a gente vai dividir esses riscos, né? Em riscos em classificação de riscos, vamos dizer assim, né? A gente tem riscos mais imediatos, né? Riscos mais graves e riscos que vão demorar um tempo para acontecer ou demoram mais para acontecer, tá? Nessa classificação de riscos, a gente vai pegar ali os riscos imediatos, né? E vai agir em cima daquilo. Então, por exemplo, tá vazando óleo, né? Dessa unidade de potência hidráulica, né? Então tá vazando óleo. A primeira ação que eu tenho que fazer é o quê? Estancar esse óleo, né? Para quê? Para não espalhar, não pegar fogo ou algo do tipo, tá? Então a gente parte para as ações imediatas, né? Para as que fazem com que o funcionário corra mais risco, tá? Estão todas contidas? Todas as ações imediatas foram feitas? Foram feitas. Depois a gente vem para as ações de reparo, né? Aí, efetivamente, a gente vai reparar o problema, o que aconteceu, por que aconteceu, tudo isso. E depois de reparar, a gente vai para a religação, né? Para aquela máquina, né? No caso, essa HPU volte a funcionar, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem alguns exemplos aqui. Avaliação de riscos, né? Então, o que foi avaliado de risco nessa HPU? Primeiro, vazamento de óleo hidráulico, tá? Queda de escorregamento por conta do óleo hidráulico, choque, a colisão deixou fios expostos, tá? E um quadro elétrico avariado. Também acho que eu só copiei. Não, ali é quanto à equipe, tá? Quais são as ações imediatas, né? Então, foi priorizado a ação mais importante, né? Até a menos importante. Então, primeiro foi fechar e conter o vazamento de óleo, como eu falei, tá? A segunda ação foi sinalizar a área, limpeza do equipamento para segurança e inspeção visual. Terceira ação, desligamento. Quarta ação, verificar o estado do quadro, substituição do quadro elétrico inteiro
ou parcial, tá? Depois a gente vai para as ações de reparo, né? Onde a gente vai substituir as tubulações por mangueiras, fazer a limpeza total, trocar componentes elétricos e proteger os fios e fazer a substituição total do quadro, beleza? Depois a gente vai para as ações de religação, que são inspecionar os vazamentos, verificar os vazamentos, religar a máquina e verificar se está funcionando tudo correto, tá? E aí, pessoal, para isso a gente precisa dimensionar a nossa equipe que vai trabalhar nisso, né? Então a gente tem aqui no quadro de baixo todos os riscos e as equipes que vão trabalhar em cada local. Então, por exemplo, no vazamento, então, ó, no vazamento, que é fechar e conter o vazamento, vai trabalhar um técnico em mecânica. Na limpeza do equipamento para segurança e inspeção visual, vai trabalhar um assistente técnico em mecânica. Para o desligamento, o mesmo assistente. E para verificar o quadro elétrico, vai ser um técnico eletricista. Para substituir as tubulações por mangueiras, um técnico em mecânica. Para a limpeza total, o assistente. Para trocar os componentes elétricos e proteger os fios, um assistente técnico em elétrica. E a substituição do quadro, um técnico em elétrica. Tá? E para a religação, né? Inspecionar vazamentos, um técnico em mecânica. Verificar vazamentos, um assistente técnico em mecânica. Religar a máquina, um assistente técnico eletricista. E verificar o funcionamento, um técnico eletricista, né? Então, com isso, a gente consegue ter noção de qual é o dimensionamento da minha equipe para fazer esse reparo aqui dentro, né, do nosso setor de manutenção, beleza? E aí, pessoal, com a equipe dimensionada para manutenção não planejada, ela vai fazer ali o reparo imediato. Então, ele vai colocar o equipamento disponível em operação com segurança o mais rápido possível, tá? No caso da manutenção dessa HPU, a equipe ali vai ter que ter 4 funcionários, 2 deles da área da mecânica e 2 deles da área da elétrica. Então, um técnico em mecânica e um assistente mecânica, um técnico em elétrica e um assistente elétrica vão dar conta de fazer todo aquele trabalho, tá? E essa equipe vai ser responsável, né, por cuidar desse desempenho dessa máquina que foi religada, tá? Aí eu trouxe um vídeo aqui de como a gente faz o dimensionamento dessas equipes, tá? Então a gente vai assistindo o vídeo aí e eu vou fazendo algumas ponderações durante o vídeo, tá? Da equipe que vai executar as tarefas, tá? São os executantes, os mantenedores, são aquelas pessoas que vão, de fato, pegar as ordens de serviço e executar elas no dia a dia. E existe também o dimensionamento da equipe que vai ser responsável pela gestão da manutenção. São as pessoas. Ó, então aqui a gente separa, né, as duas equipes, né, os dois dimensionamentos pelos executores e pelos gestores, né? Então a gente tem que ter também, em algum momento, esse tipo de divisão, tá? Pessoas que vão estar atreladas às atividades de planejamento, de controle, de aprovisionamento, de programação, supervisão, dentre outras. Tá? Então, existem esses dois tipos de dimensionamento e cada um deles é realizado de acordo com uma premissa distinta. Então, o dimensionamento dos executantes, tá, das pessoas que vão de fato cumprir as tarefas, está totalmente atrelado ao plano de manutenção, tá, a tarefa de planejar a manutenção. Então, ó, por exemplo, né, aqui ele vai falar sobre planejar a manutenção, mas a gente usou um exemplo de uma manutenção corretiva, que ela não é planejada, né? Mas nesse planejamento de manutenção fica muito mais simples de a gente conseguir dimensionar a nossa equipe, tá? Manutenção e também a tarefa de programar, fazer a programação macro da manutenção. Ela vai ser baseado nesses dois pilares que vai ser feito o dimensionamento desta equipe de manutenção. Então, o plano de manutenção nada mais é do que uma lista, tá? Do que uma listagem com todas as atividades de manutenção que precisam ser feitas em todos os ativos num período específico, geralmente de um ano. Então, se eu tenho essa lista, né, de todas as atividades que precisam ser feitas, eu consigo dimensionar muito bem a minha equipe para alocar os funcionários, né, em cada então, quando eu tenho demanda um plano ali. de manutenção, eu tenho uma série de tarefas para ser realizadas em cada um dos ativos que compõem a planta, que estão sob responsabilidade daquele setor de manutenção. E além disso, tem também as frequências, tá? De quanto em quanto tempo essas atividades serão realizadas. Então, num plano de manutenção, eu vou ter os ativos, tá? Máquina 1, máquina 2, ou equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3. Vou ter uma série de. Então, aqui ele tem um plano de manutenção, né? Então, a gente tem uma máquina, né?
e o que precisa ser feito na máquina. Então, ó, substituir retentor, limpeza completa, inspeção visual. E aqui do lado, ó, tem o período, né? Então, ó, trimestral, semestral, mensal, tudo isso tem no plano Atividades de que serão manutenção. feitas nesses ativos, bem como a frequência de quanto em quanto tempo essas atividades vão ser realizadas. Então, quando a gente monta um plano de manutenção, tem um plano de manutenção estabelecido para um próximo período, a gente vai ter uma lista de todas as tarefas programadas que serão feitas no próximo período. Ou seja, todas as tarefas que vão ter um papel preventivo no desempenho daqueles ativos, com o objetivo de evitar falha daqueles ativos. É papel fundamental do planejador também fazer uma estimativa de quanto HH, ou seja, de quanto hora homem é necessário para a realização de cada uma dessas atividades. Entende-se por HH, hora homem ou hora humano, tá? É como se fosse o número de horas necessário para uma pessoa realizar aquela atividade. Então, se eu tenho uma atividade de 20 HH, por exemplo, eu sei que é uma atividade que uma pessoa só vai demorar 20 horas para executar. Ou se não, duas pessoas demorarão 10 horas cada uma delas. Tá? Então, o dimensionamento da hora homem, pessoal, também é muito importante nesse caso, tá? Por quê? Nesses casos, né? Por quê? Porque eu preciso saber quantas pessoas vão trabalhar. Então, por exemplo, o exemplo que ele usou, né? Eu tenho uma tarefa que leva 20 horas homem para fazer. Se eu tiver disponível que a minha máquina fique parada 20 horas, tudo certo, eu coloco uma pessoa. Mas se eu tiver, por exemplo, 10 horas, eu tenho que colocar duas. Se eu tiver menos, e aí eu tenho que ir adicionando, tá? Composição dos 20 HH. Ou seja, não é o número de pessoas que serão alocadas, nem o número de horas, é o número de HHs. É dessa forma que o planejador deve fazer a estimativa dos tempos de cada uma das atividades. Essa estimativa de tempo de atividades deve ser totalmente baseada em histórico passado, em fator de produtividade da mão de obra, qual é o tempo médio de execução de cada um dos tipos de atividade. Com base nesse tipo de dado é que o planejador pode fazer a quantificação. Por exemplo, vamos supor que dentro do plano de manutenção exista a atividade de realizar análise de vibração em um determinado equipamento. Tá? E já se tem o histórico naquela firma ali, naquela companhia, de ter uma média de tempo de mais ou menos 5 HH para toda vez que é realizada uma análise de vibração. Então, como a atividade é do mesmo cunho, tem uma similaridade grande com atividades que já foram feitas no passado, é possível traçar ali um tempo estimado em HH para a realização daquela atividade. Com isso, o planejador consegue montar atividades de inspeção, tem HH estimado de 7 horas, por exemplo, atividades voltadas para lubrificação, tem um HH então, pessoal, como vocês podem ver, não envolvem só atividades de quebra, né, de manutenção em máquina, também tem parte de inspeção, tem a parte também de lubrificação, né, então tudo isso também entra nesse dimensionamento, de tantas horas, atividades em equipamentos rotativos, tem um HH estimado de tantas horas, e aí ele consegue montar, compor ali o recurso em HH que será necessário para cada uma dessas atividades. Depois disso, com este plano montado, chega o momento de fazer a programação macro da manutenção. Chega o momento de programar essas atividades por semana, aquele famoso cronograma de 52 semanas, onde eu vou ter as atividades com as suas frequências respectivas. Olha, aqui ele consegue mostrar, né, cada atividade, né, as semanas e quando cada atividade vai ser feita, né? Então vai iniciar pela substituição do retentor, limpeza completa, inspeção visual e assim por diante, tá? Programadas para semanas do próximo ano. Então eu vou ter toda aquela lista de tarefas. E aí depois se repete, né? Começa na primeira semana e depois na 14ª semana se repete. Para uma semana específica do próximo período. Com esta programação macro montada, já se tem um panorama geral do que será feito, tá? De quanto HH será necessário. Porque se tinha as tarefas dentro do plano, cada uma com o seu HH estimado, respectivo, e depois com as frequências encaixadas no decorrer de um ano, é possível se ver o HH total. Tá? Então, se eu tinha 10 tarefas, uma delas é feita semanalmente, a outra é feita uma vez por mês, e quando eu encaixo isso dentro de um cronograma e tenho o HH de cada uma dessas tarefas, é possível saber o HH total que eu precisarei para o próximo período.
Ainda há de se frisar que o HH, para fazer o dimensionamento da equipe, ele não pode ser simplesmente o total. Eu não posso ter 50 HH para o próximo período, ou se não 500 HH para o próximo período. Eu preciso ter o HH de cada uma das especialidades. Tá? Então, se eu tenho... Por que eu preciso de cada uma das especialidades? Porque, lembra que eu falei no começo da aula? Não existe uma pessoa que sabe fazer tudo, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter o HH, né, que é a hora homem, de todas as especialidades para a gente conseguir indo, né, dimensionar essa equipe. Tarefas que são executadas apenas por eletricista nível 1, eu tenho que ter o total de HH de eletricista nível 1 que eu vou precisar. Se eu tenho tarefas que são realizadas apenas por inspetor nível 2, eu vou ter que ter a quantidade de HH necessária para inspetor nível 2 para o próximo período. E assim eu vou ter um HH categorizado, onde eu vou saber que eu vou ter mecânico nível 1, vou precisar de 50 HH. Eletricista nível 1, 200 HH, inspetor nível 1, 100 HH, eletricista nível 2, 300 HH, e assim eu vou colocando por tipo de atividade, por requisito de atividade, tá? Eu consigo categorizar e colocar a quantidade de HH necessária para se cumprir todas as tarefas de um próximo período. Desse modo, fica mais fácil fazer o dimensionamento, porque se eu tenho esse range time, que a gente chama, ou seja, tempo com a chave na mão, propriamente dito, tempo de execução de tarefa, bem definido dentro do meu plano por categorias, é possível eu saber que, por exemplo, para um eletricista durante um ano, ele tem, por exemplo, 400 horas disponíveis. Tá? Um exemplo. E aí eu consigo, né, pegar essas 400 e separar nas atividades daquele eletricista, né, pessoal? Um eletricista durante o ano tem 400 horas disponíveis. Se eu tenho 1.200 HH para eletricista, eu sei que eu vou precisar de 3 eletricistas no próximo período. Basta replicar este mesmo pensamento para cada uma das categorias de atividade. Então, quantos mecânicos eu vou precisar para realizar o HH planejado do próximo período? Quantos analistas de vibração eu vou precisar para cumprir todo o HH do próximo período? E aí eu consigo dimensionar quantas pessoas eu preciso ter na equipe para conseguir contemplar aquele volume todo planejado. Há de se salientar também que uma manutenção bem estruturada, que tem os seus processos efetivos e está rodando de uma forma uniforme, tá lisa, digamos assim, tem ali um índice de pelo menos 20% de corretiva, que varia entre 15% e 20% de corretiva. Que é aquelas máquinas que vão, de fato, apresentar falhas. Elas e são aí isso também, né, pessoal? A gente não pode pegar todo o pessoal que a gente tem e lotar eles durante aquele período. Por quê? Porque as manutenções corretivas, elas vão acontecer em algum momento, né? Como ele falou, entre 15% e 20% de todas as manutenções, desculpa, são corretivas, né? Então, a gente também tem que deixar um tempo ali meio que separado, né? Meio uma carta embaixo da manga, né? Para poder quando acontecer essas manutenções corretivas, a gente poder ir lá e estar realizando. As atividades não entrarão dentro do programa, não estão no plano. São as atividades que vêm das solicitações de serviço da manutenção, que vem lá da operação, da produção. Tá? Então, além do HH planejado, eu preciso ter uma gordura, uma folga, tá? Que é o HH necessário para cumprir as corretivas que irão aparecer. Sim. Então, um bom dimensionamento contempla pessoas que conseguirão atender o HH de todas as tarefas, mais uma gordura aí de 15%, mais ou menos, que vai ser as pessoas responsáveis por fazer as corretivas, que farão os reparos. Então vamos supor que eu tenho lá um plano de manutenção com 2.000 HH, sendo 1.000 mecânico, 500 elétrico e 500 inspeção. Tá? Então eu consigo saber que para 1.000 mecânicos, 1.000 HH de serviço mecânico, eu vou precisar ter ali 4 mecânicos, mais ou menos. Para conseguir cumprir os 500 HH de elétrica, eu vou ter que ter 2 eletricistas. E para cumprir os 500 HH de inspeção, eu vou precisar de 2 inspetores. Aí eu consigo dimensionar. Essa aqui é a minha equipe. Tá, e eu coloco aí mais uma gordura de 15%, que são as pessoas responsáveis por cumprir os serviços corretivos, que vão aparecer. E desse modo eu consigo ter um HH, tá, uma equipe pronta para cumprir o HH planejado e o não planejado também, visando não um achismo ou quantas pessoas eu acho que eu preciso ter.
Sempre lembrando, né, pessoal, além do dimensionamento e tudo que a gente vê dentro da parte de manutenção, tá? Tudo isso é baseado em dados, baseado em estatística, baseado em histórico de máquina, histórico de manutenção, tá? Como ele falou, não é achismo da nossa cabeça, né? Mas visando sim o plano de manutenção, o que a manutenção planeja fazer para o próximo período. Além disso, é necessário, como eu falei lá no início do vídeo, fazer também o dimensionamento da equipe de gestão da manutenção. Tá? Essas atividades, para serem planejadas, programadas, para haver tratamento dos dados que virarão indicadores, vai precisar de gente trabalhando na parte administrativa da manutenção. Eu preciso ter um planejador, tá? Eu preciso ter programador, eu preciso de analista, eu preciso de uma pessoa que vai supervisionar as atividades de manutenção, tá? Isso precisa ser dimensionado também. Como esse dimensionamento é feito? Esse já é um pouco mais complexo, tá? Você não consegue se basear exatamente na quantidade de HH para saber, por exemplo, quantos HH um planejador é capaz de planejar? Depende, é muito relativo. Tá? Depende do quão bem estruturada está a gestão da manutenção, ou quão evoluídos estão os processos. Quanto mais Tá? bem estruturado, né, mais rápido ele faz o serviço. Se tiver tudo uma bagunça e ele chegar lá, ele vai demorar mais tempo, né? É difícil quantificar quantos HH um programador consegue programar, já fica um pouco mais complexo trabalhar dessa forma. Tá? Então existem estudos que já foram realizados que colocam aí uma estimativa de quantas pessoas de gestão são necessárias para cada um executante de tarefa. Tá? Então, com os executantes montados, vamos supor, eu tenho uma equipe de 10 mantenedores, 10 executantes de tarefa. Quantos planejadores eu preciso ter? Quantos analistas eu preciso ter? Eu me baseio nos números de executantes para tentar estimar isso. Então, um estudo realizado pelo Newman e Levy, por exemplo, tá, estima que para cada 20 executantes de tarefa eu preciso ter um planejador. Tá? Já existem outros estudos que falam diferente, que falam que para cada 15 executantes de tarefa eu preciso de um planejador. Existem alguns estudiosos que falam valores diferentes, variando de 15 a 20 executantes para cada uma pessoa de planejamento. Aqui no Brasil, por exemplo, essa realidade já é um pouco mais distinta. Tá? Os processos, na maioria das vezes, não estão tão amadurecidos quanto em indústrias. Então tá, pessoal, é dessa maneira que a gente faz, né, o dimensionamento da equipe, seja ela de reparadores ou seja ela de gestão. É sempre baseado no HH, que é o hora on, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Então, seguimos. Dentro da manutenção, tá? A gente também é um assunto muito importante que a gente tem que ficar de olho, vamos dizer assim, né? É no desempenho das máquinas e dos equipamentos, tá? Então, pessoal, quando a gente trabalha no setor de manutenção, é bem comum a gente identificar o desempenho tanto de máquinas, de equipamentos e também das pessoas que trabalham no setor de manutenção, tá? Um exemplo que a gente usa bastante, tá? É o do aquário, né? Quando a gente identifica no aquário que a bomba de oxigênio não está desempenhando bem a função dela, né, que é colocar oxigênio para dentro da água, a gente substitui a bomba. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter um aquário sem oxigênio. Esse aquário sem oxigênio vai gerar mais limo e mais impurezas. Com isso, né, aumentando a impureza da água, né, os peixes podem vir a morrer, tá? Na indústria não é diferente, ok? A gente acompanha o desempenho das máquinas e dos equipamentos para a gente poder fazer análises das condições, análises da criticidade, né, que é o quão crítica está a situação da máquina, e com isso a gente pode tomar algumas ações antes que aquela máquina venha a sofrer uma parada total, e aí a gente vai para uma manutenção emergencial, ok? Na manutenção, a gente pode expressar esse desempenho da máquina, né, utilizando de algumas métricas, né, e aí vai variar de máquina para máquina. A gente pode ter dados de vazão, dados de corrente, índices, dados de temperatura, de eficiência, vários parâmetros para a gente poder avaliar, né, o desempenho dessa máquina, tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre desempenho de máquina, a gente precisa, primeiramente, entender a diferença entre três palavras que
permeiam esse mundo, né, de desempenho de máquina, tá? Que é defeito, falha e pane, tá? O defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. Então, são ocorrências, desculpa, em máquinas e equipamentos que não vão impedir o funcionamento, mas em curto ou longo prazo podem evoluir para um tipo de indisponibilidade, tá? Então, é algum probleminha que a máquina deu, mas que ela continua trabalhando normalmente, ok? Depois a gente tem a falha, né? A falha é o término da capacidade de um item desempenhar a função requerida, né? Então, ele se diferencia da pane, porque a falha é um evento e a pane é um estado, ok? Um evento de falha, ele pode não impedir o funcionamento de máquina e equipamento, mas ele pode limitar os recursos por um breve período de tempo, tá? Então, a falha pode acontecer de forma aleatória, sistemática, gradual, intermitente ou parcial. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma mangueira ligada, né, numa torneira. Um furo na mangueira, né, é um desvio de característica da mangueira, né? Ela vai um furo bem fininho, ela vai continuar funcionando normal e tal, mas tem aquele furinho ali. Quando a gente tem vários furos na mangueira, a mangueira pode continuar funcionando ou não. Se forem muitos furos, a água nem vai chegar na ponta da mangueira. Mas se forem menos furos, vai chegar a água na ponta da mangueira, mas com uma pressão menor, tá? E aí depois a gente tem a pane. A pane é o estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida, tá? Ou seja, a máquina ou o equipamento se tornam indisponíveis, tá? A pane também é conhecida como quebra e geralmente é o resultado de uma falha de um item, mas pode existir sem uma falha anterior. Na indústria, temos como resultado a parada total de uma máquina que deixa de ter as condições necessárias de correto funcionamento. Então, trazendo o exemplo da mangueira de novo. A pane na mangueira seria, por exemplo, quebrar a torneira. Aí parou, não está saindo mais água, independente se tem furo ou se não tem furo na mangueira, não muda nada, tá? Então, esse exemplo aí fica bem bom para vocês entenderem essa diferença, tá? Uma vez que a gente entende esses conceitos, né, de falha, de defeito, falha e pane, tá? A gente pode entender como é que eles estão correlacionados e como é que normalmente ocorre a parada de uma máquina dentro da indústria. De uma maneira geral, tá, pessoal? Uma falha, ela é sempre precedida de um ou mais defeitos. Ou seja, para acontecer uma falha, a gente já teve um ou vários defeitos em sequência, tá? Por quê? Porque um defeito é sempre o início de um processo de falha no equipamento. Apesar do defeito não interferir no desempenho total do componente, se a gente não tratar aquele defeito ou aquele defeito, ele pode gerar uma falha e uma falha pode gerar uma pane, tá? De algum tipo de máquina, certo? Então, por exemplo, o defeito é sempre uma iniciação, tá? É sempre a gente encontrar um defeito na saúde do equipamento, um defeito, um choque ou uma sobrecarga, ou algo que está acontecendo, tá? Que a máquina continua normalmente, mas a gente vê que tem um problema ali. A falha já é uma propagação. Geralmente ela acontece por modos de falha, de como a falha se apresenta, né? Então, por exemplo, uma fadiga, um desgaste, tudo isso são falhas que aconteceram por um defeito ou uma sucessão de defeitos que não foram tratados. E a pane é uma ruptura parada, tá? Então a gente tem perda do funcionamento da máquina e ocorre de maneira acelerada, né? Ela vai propagando as falhas ao longo do tempo, ok? Então, uma é precedente da outra, né? Então, o defeito acontece para acontecer a falha e a falha acontece para acontecer a pane, beleza? Então, pessoal, conhecendo agora essas três etapas que levam a essa parada total das máquinas, a gente consegue entender, identificar ou fazer uma prevenção de uma falha ou uma pane, e isso a gente consegue agir
antes que a máquina pare totalmente, tá? E essas ações, né, que a gente tem que tomar, devem ser sempre analisadas, né? A gente vai considerar o que nessa análise, tá? Segurança humana, custo de reparo, integridade do meio ambiente, quantidade e qualidade da produção e aumento dos custos operacionais, ok? Então, pessoal, além de a gente analisar o desempenho dessas máquinas, a gente precisa analisar os itens, né, que eu falei para vocês anteriormente, que são esses 5 aqui, para a gente poder chegar numa melhor decisão e para termos as melhores ações de uma manutenção que não foi planejada, para que isso não aconteça, né, pessoal? Então, pessoal, a gente vai, né, trabalhar em cima disso para que em algum momento a gente não tenha surpresa com manutenções não programadas, né? Então, a gente tem que sempre estar constantemente se preparar para o que a gente não espera, né? Principalmente para essa parte de manutenção não programada. Aqui a gente já foi um pouquinho para frente, né? E aí, para essas manutenções que a gente tem que observar se a máquina está dando algum problema, que é aquela manutenção preditiva que a gente já falou, tá? A gente tem alguns parâmetros que a gente pode analisar. Um dos que eu trouxe hoje para vocês é a análise do óleo, né? Então, todas as máquinas mecânicas utilizam óleo ou para lubrificação, ou para refrigeração, ou para os dois, tá? Algumas das falhas podem estar ocorrendo por falta de lubrificação ou por falta de refrigeração, ou os dois. Então, a gente fazer a análise do óleo da máquina é a gente conseguir observar algumas características que podem estar acontecendo naquele equipamento, tá? Então, tem duas vias que a análise de óleo vai cumprir. Ou ela vai identificar uma degradação das propriedades do lubrificante, ou vai, né, identificar alguns materiais metálicos no lubrificante, que quer dizer o quê? Que o meu equipamento está sendo mal lubrificado, e aí as partes mecânicas estão se tocando. Quando elas se tocam, elas se degradam, né? Então, eles começam a se tocar, com esse atrito, começam a largar, né, partes metálicas dentro desse óleo, tá? A gente tem alguns ensaios, né, que a gente pode fazer. Um ensaio bem conhecido, né, para detectar a presença de água nesse óleo, tá? Que tem alguma coisa acontecendo ali, por conta de pressão ou algo do tipo, tá? Umidade também. Outro ensaio é espectrometria, que é que a gente vai identificar materiais que não sejam, que estão no lubrificante, mas não eram para estar, que é esse caso da análise dos metais, né, ali. E atualmente alguns equipamentos portáteis fazem essas análises, né? Então a gente consegue medir viscosidade, ferrografia para ver se tem ferro ou não no óleo, desgaste, microscopia e vários outros, tá? E isso permitiu um avanço muito grande, tá? Dentro dessa análise de óleos. E aí eu trouxe um vídeo de uma análise de ferrografia, né? De um óleo. Então vocês vão poder ver várias partículas de ferro, né? No óleo que eles estão analisando aqui. Deixa eu passar um pouquinho. Ó, então aqui a gente tem o óleo, né? Essa parte cinza aqui é o óleo, tá? Aqui. Aqui algumas partículas do óleo mesmo. E aqui algumas partículas de ferro que não eram para estar ali, tá, pessoal? Esse aqui é um desgaste natural por esfoliação, tá? Que causou isso aqui. Depois a gente tem aqui um desgaste por fadiga em aço, né? Então largou muitas partículas no óleo. Aqui também fadiga de cobre, né? Então dá para ver a diferença da cor, né? Aqui também, ó, um metal branco no meio. Seria um ferro ou algo do tipo. Umas outras partículas, né? Então é assim que a gente, ó, aqui é diferente, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é com areia, ó. Então vocês podem ver que a cor muda também. E aqui com fibra, né? Então a gente pode ver as fibras no meio do óleo aí também, tá? Isso quer dizer o quê? Que tem algo acontecendo dentro da máquina, tá, pessoal? Ó, quando o próprio óleo está se degradando, ele fica meio gelatinoso assim também, tá? Isso quer dizer, né, que tem algo acontecendo na máquina, né? Então essa análise ferrográfica é talvez a mais utilizada aí em campo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta?
Ficou alguma dúvida aí para vocês? Não? Tudo certinho? Então tá. Então agora a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos até 21h10 e depois a gente vai retornar para fazer aquele estudo de caso que eu falei para vocês, tá bem? Aí eu coloco aqui na tela, eu dou tempo para vocês fazerem e depois a gente corrige. Até daqui a pouco.
Voltamos, pessoal. Estava resolvendo uma outra coisa aqui numa outra reunião. Vamos lá? Então, agora a gente vai fazer, né, o estudo de caso que eu falei para vocês. Então, tem aqui, ó. Você é o técnico responsável pela manutenção de uma linha de produção que possui um transportador de correia acoplado a um redutor de velocidade. Nos últimos dias, os operadores relataram os seguintes problemas: ruído anormal vindo da região do redutor, pequenas vibrações percebidas na estrutura do transportador, aumento da temperatura no alojamento do rolamento. Aí, com base nesses indícios, vocês vão responder as perguntas abaixo, tá? Primeira pergunta: qual o possível componente com falha? Segunda pergunta: quais são as causas prováveis dessa falha? Terceira pergunta: qual tipo de manutenção você aplicaria nesse caso e para justificar? Quarta pergunta: quais ferramentas e procedimentos você utilizaria para realizar a manutenção? 5. Após o reparo, quais ações poderiam ser tomadas para evitar novas ocorrências semelhantes? E 6. Quais os indicadores de manutenção podem ser monitorados nesse caso? Beleza? Então, vou dar aí até 21h40, mas como nós estamos só nós três aqui, a hora que vocês acabarem, me avisem, que daí a gente já corrige. Beleza? Até daqui a pouco. Eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto.
Ó, o Deni tá fazendo também, só para nós saber, senão a gente já corrige. Acho que o Aldeni não tá nem nos ouvindo. Então tá, Robson. Vamos lá, então. Se quiser abrir o microfone para falar, tranquilo, tá? Eu liberei o microfone para vocês aí. Pergunta número 1. Qual possível componente com falha? Seria o redutor de velocidade. Fechou, perfeito. Aqui poderia ser ou as engrenagens, né, do retorno de velocidade, que é o que faz O vibrar. rolamento, né, também da O esteira. rolamento, enfim, ou Sim. o próprio redutor, tá? Certa a resposta. Sim. Certinho. Pergunta número 2. Quais são as causas prováveis dessa falha? Eu colocaria duas, seria desalinhamento e lubrificação. Tá, show de bola. Falta ou excesso de lubrificação ou desalinhamento. A gente tem outras falhas que pode ser desgaste natural, né? Contaminação por partículas ou excesso de carga nesse redutor, né? Show de bola, parabéns. Certa resposta. Pergunta 3. Qual tipo de manutenção você aplicaria nesse caso? Aí seria a corretiva, né? Porque no caso a peça ela já está parada, né? No caso, aliás, já teve a falha já. Perfeita resposta, show de bola. Se eu fosse aplicar uma manutenção preventiva, teria que ser antes da máquina quebrar, e a preditiva, aí sim, bem antes da máquina quebrar. Então seria manutenção corretiva. Fechou. Pergunta número 4. Quais ferramentas e procedimentos você utilizaria para fazer essa manutenção? Seria organizar, no caso, e agendar o trabalho, no caso, né? Seria a equipe, né? Ver qual seria o mecânico, né? O auxiliar de mecânico, o eletricista, né? Teria isso aí, as ferramentas necessárias, né? Para não ter questão de deslocamento até o ponto para pegar a ferramenta, para voltar. Então, basicamente, a gente ia fazer uma análise, né? De quais ferramentas necessárias para poder estar fazendo o tipo de reparo. Reparo. Fechou. Certinho. Perfeito. Pergunta 5. Após o reparo, que ações poderiam ser tomadas para evitar que isso não aconteça novamente? Aí seria, no caso, né, no meu ver, seria, no caso, análise da causa, né? Tá. E mudaria o PCM da máquina. Tá. Né? Que seria, eu ia fazer uma análise mais detalhada do manual da máquina, né? Iria analisar também as possíveis causas, né? Da falha, né? Para ver se a manutenção, né, estava de acordo, né, na planilha, né, do PCM, né, estava de acordo com o manual manual da máquina. Fechou, perfeito, show de bola. E a última pergunta é: quais os indicadores de manutenção podem ser monitorados nesse caso? Aí seria o MTBF, né, no caso, Perfeito. a confiabilidade, Perfeito. o backlog, Tá. né, e seria a distribuição por tipo de manutenção e o CPMV, seria Perfeito. a questão do gasto. Tudo exatamente como eu coloquei. Tudo certinho. Então tá, Robson, meus parabéns aí pelas suas respostas, estão todas excelentes. Show de bola. Então, pessoal, acho que não teremos mais respostas por hoje, tá? Então, acho que hoje era isso. Acho não. Hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Semana que vem nós teremos mais uma aula ao vivo, tá? Então, eu espero vocês novamente aqui. Semana que vem vamos tratar de outro assunto, beleza? Uma boa noite a todos. Vão com Deus. Semana que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Tchau.